Minha gente, vou te contar. Fomos parados pela polícia estadual depois da primeira subida vindo da Pedra da Boca. Não nos pediu documento algum, apenas que trafegássemos bem devagarinho, pois o governador estava ali reunido com diversos políticos traçando metas para a eleição de outubro de 2026. Trocando de marcha para a terceira. Trocando de marcha para a segunda. Neste ponto a Kombi perdeu força e pediu um primeirão. Eis o momento. Ficamos alguns minutos parados em plena pista esperando que os políticos se retirassem do leito da via pública. Eles continuaram fingindo que não viam a Kombi, é que eles, naquele momento, tinham como senhor e possuidor da rodovia feita com o dinheiro retirados compulsoriamente dos nossos bolsos. Não sei o motivo pelo qual escolheram um lugar tão ermo para essa reunião, mas diante das eleições de outubro, posso imaginar o que efetivamente aconteceu. Eles não sabiam que estavam sendo filmados. A minha definição de ganância é a seguinte: ganância é todo desejo de obter vantagens ou de mudar de vida de forma intensa, rápida, fácil e irracional. Esse desejo é muito forte e a única forma de você frear esse desejo é desenvolvendo uma competência comportamental, o autocontrole emocional. Isso não é uma competência intelectual, é uma competência comportamental, diretamente associada à inteligência emocional. De repente um burburinho e todos mostrando um pouco de ansiedade, procuravam seus carros para acompanhar bem de perto o governador. Aos poucos a pista foi sendo liberada e segui viagem, seguindo rigorosamente a ordem policial. Um monte de gente prometendo para você mudança de vida rápida, fácil, intensa e irracional. Mentira! Tudo promessa mentirosa, que só muda a vida de quem te promete porque você entrega seu dinheiro para essas pessoas. Uma das principais razões pelas quais as pessoas tomam decisões ingênuas ou estúpidas é a ignorância, e um dos tipos mais perigosos de ignorância é a ignorância emocional. A esta altura o motorista do carro governamental apitou 2 a 3 vezes atrás da Kombi, talvez para que dessemos passagem à comitiva. Seu Homero é surdo, e estava sem aparelhos. Veja e conte você mesmo a quantidade de carros que disputavam um lugar colado ao carro que transportava o governador. Geralmente as pessoas acreditam que a estupidez é mais prevalente em pessoas que não tiveram instrução, escolarização, educação formal. Só que, como nós vimos, isso não é verdade. Inclusive, pessoas que são inteligentes e instruídas podem ser mais suscetíveis à estupidez justamente por causa da inteligência e da instrução. Tem um livro interessante sobre isso chamado Por que Pessoas Inteligentes Cometem Erros Idiotas. Nesse livro, o autor defende que pessoas muito inteligentes e instruídas podem correr mais risco de fazer coisas estúpidas porque elas usam a própria inteligência para justificar suas próprias crenças estúpidas, em vez de questionar essas crenças. Como elas são inteligentes e instruídas, elas encontram argumentos brilhantes para confirmar aquilo que elas já pensam, ou seja, para reforçar as próprias ideias, mesmo quando essas ideias são estúpidas. Daí, o mesmo cérebro que é capaz de resolver problemas complexos acaba defendendo ideias estúpidas com grande eloquência, com grande elegância. E quanto melhor for o motor cognitivo, o cérebro, maior é o estrago quando ele aponta na direção errada. Mas não para por aí. As pessoas na sociedade tendem a acreditar que alguém é competente a partir da aparência externa da pessoa. Sabe? Beleza, diploma, cargo, riqueza. E de fato essa pessoa pode ser competente em alguma área específica, mas como nós vimos, isso não significa que ela não seja ignorante em outras áreas. Ou seja, as pessoas confundem status, aparência, com lucidez. Você acha que esse motorista é um retardatário? Deixe nos comentários.
A partir deste ponto, vou deixar vocês com o ensinamento brilhante de Pedro Calabres. Hoje eu vou te explicar as 7 leis da estupidez. E para isso eu vou me basear nas ciências que estudam o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos, só que em uma linguagem simples que qualquer um consegue entender. Eu quero te explicar as 7 leis da estupidez humana e como essas leis podem ajudar você a evitar os prejuízos da estupidez na sua vida e na sociedade de maneira geral. A estupidez custa muito caro para todos nós, mas é o tipo de coisa que, se você não entende como funciona, você acha que não tem nada demais e não percebe os males disso na sua vida, na sua família e na sociedade. Definição de estupidez. Uma pessoa age de forma estúpida quando sua ação causa prejuízos para os outros sem nenhum benefício para ela mesma ou, possivelmente, causando prejuízos, inclusive para ela mesma. Nunca subestime a imprevisibilidade da estupidez. Se você acha que a estupidez não pode te surpreender, se prepara, porque você vai ser surpreendido por ela. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas subestima o poder destrutivo da estupidez. E não existe exemplo melhor desse poder destrutivo do que as eleições num país. As pessoas votam de maneira irracional. Isso é algo que o Kahneman demonstrou décadas atrás. As pessoas votam no candidato que elas gostam e não no melhor candidato para a vida delas. Ou seja, o que leva uma pessoa a votar ou não é emoção. É gostar ou não gostar, amar ou odiar um candidato. Aliás, é por isso que hoje em dia as pessoas falam de políticos como se falassem de time de futebol. Futebol é paixão nacional, né? Não é racionalidade nacional. É triste, mas a arena política é decidida por ódios e paixões, emoções, não pela racionalidade de estudar o programa de governo, por exemplo, o histórico do candidato e decidir com base em fatos e dados. Isso é algo muito bem estabelecido na ciência, saiba disso. Voto é majoritariamente irracional. E aí eu te pergunto, existe coisa mais estúpida do que isso? A pessoa não prejudica somente ela mesma, ela prejudica a sociedade inteira fazendo isso. E eu vou te fazer uma pergunta honesta aqui, de coração aberto e sem julgamentos. Quantos de vocês que estão me assistindo agora leram um programa de governo sequer antes de decidir votar numa eleição? Daí, o prejuízo disso é enorme.